Já vamos passar direto para o Dr. Daniel César. O Dr. Daniel, ele é anestesista do Hospital Albert Einstein, tem bastante experiência com gestão, redação de protocolos também, e vai nos falar sobre as considerações anestésicas. Daniel. Bom, muito obrigado a todos, obrigado pela comissão organizadora, pela oportunidade. Bom, eu queria conversar um pouquinho então sobre as considerações anestésicas, como a via aérea faz parte do dia a dia do anestesista e está muito relacionado com a fisiopatologia, né, desse tipo de infecção. Tem muitas considerações relacionadas ao processo anestésico, principalmente o processo de intubação orotraqueal. Queria comentar um pouquinho sobre elas. Pode passar o próximo, por favor, Tiago. Próximo, isso. Então, a primeira colocação, como já foi falado por muitos aqui, então, primeiro é o preparo da sala para a entrada do paciente. Então, tem muitos aspectos diferentes do que a gente está habituado numa cirurgia convencional. Então, a primeira questão é, como todos já falaram, uma sala COVID, né? Uma sala com pressão negativa, preferencialmente com uma antessala. E aí os cuidados, começando de não utilizar adouros, não levar objetos pessoais para a sala de cirurgia. A questão de preparar fármacos, todas as medicações devem ser deixadas na antessala, porque normalmente o carrinho de anestesia, os materiais utilizados em anestesia ficam dentro da sala e levar tudo para a sala já começa por um desperdício, porque aquilo que não for utilizado ou é desprezado, ou você vai ter uma rotina de higienização muito complexa e por isso todas as medicações que você vai utilizar devem estar dentro da sala e uma pessoa do lado de fora, nessa antessala, vai te oferecendo aquelas medicações necessárias durante o procedimento que não estavam disponíveis previamente. Então, isso exige um planejamento para a cirurgia. Então, ventilador, monitor, todos devem estar cobertos com saco plástico, até para poder minimizar, né, o processo de infecção. Oxímetro descartável, e não só oxímetro descartável, tudo que for possível utilizar de forma descartável nesse momento torna o processo mais seguro, e o oxímetro é um dos dispositivos mais frequentemente disponíveis de forma descartável. Frasco de aspiração descartável em circuito fechado, para poder não ter aerosolização. Então, como eu falei, os materiais de anestesia na antessala. Próximo, por favor. Tem a questão da preparação dos filtros. Então, aqui algo que não é de conhecimento frequente, nem do cirurgião, nem muitas vezes do próprio anestesista, mas a gente está habituado com um filtro que é utilizado junto ao tubo, né, o orotraqueal, que é essa primeira imagem do canto superior direito, que é o filtro HME. Esse filtro é utilizado para poder fazer, ele é barreira, mas ele umidifica, ele aquece o ar, só que ele não é suficiente para poder filtrar partículas virais, porque elas são muito pequenas. Então precisa ser utilizado um filtro do tipo EPA para poder garantir essa montagem e ter segurança. Pode passar o próximo, por favor? E a ideia de montagem no ventilador, ela foge um pouco do que a gente está habituado, porque ela tem dois filtros, na verdade. Então, a proposta é ter um filtro do tipo HME proximal ao tubo, como pode ver naquela primeira imagem que eu circulei de vermelho ali no superior, que é o filtro que vai conectado no paciente diretamente na traqueinha do paciente, no tubo. No ramo expiratório é que é colocado um filtro EPA. E essa montagem é importante porque se você só coloca o primeiro filtro, você vai contaminar tanto o ventilador como o ambiente da sala COVID e vai espalhar vírus pela sala. Então, essa montagem é uma montagem que não é tradicional e que é de desconhecimento de boa parte dos serviços. Próximo, por favor. Bom, aqui eu vou passar rápido, porque já está um pouquinho adiantado. É o processo de paramentação e desparamentação, que é muito importante, como todos já falaram anteriormente, e com atenção principal à desparamentação. Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas é o cuidado que nós precisamos ter a desparamentação e a treinar esse processo de paramentar e desparamentar. Quem não teve a oportunidade de treinar ainda, minha sugestão é que faça. A minha experiência com o hospital, orientando as pessoas lá, é a dificuldade nesse processo. E acho que aqui cabe treinamento. Próximo, por favor. Em relação à técnica anestésica,
Eu já tenho vivido alguns problemas dentro do hospital, mesmo com todas as orientações, e de novo aqui a simulação do processo é importante, porque a técnica de anestesia geral ela envolve vários aspectos que podem propagar na dispersão do vírus no ambiente. Então, não está relacionado diretamente aqui à anestesia torácica, mas a anestesia regional ela é preferível à anestesia geral justamente por causa desse risco durante o processo de ventilação e intubação. E quando você vai para o processo de intubação, precisa ser feita uma sequência rápida para a intubação com videolaringoscópio. Por quê? A sequência rápida é para você não ventilar o paciente, como se fosse um paciente de estômago cheio. Então, você faz todo o processo de sequência rápida de intubação e usa videolaringoscópio para ter a melhor chance de intubar na primeira tentativa. O anestesista, preferencialmente, o mais experiente, para poder fazer esse processo, porque depois que você não conseguiu intubar e precisa ventilar, você já quebrou toda a barreira do processo. Então, o planejamento e o preparo para que isso aconteça de uma forma perfeita, ele é crítico para você ter uma boa execução do procedimento. Preferencialmente, quando você vai intubar com uma sonda simples, não um broncocate, na sonda simples você preferencialmente utiliza uma que tem aspiração subglótica, porque esse paciente depois, muitos deles potencialmente vão para a UTI, vão precisar fazer aspiração, e se você já tiver a cânula para aspiração subglótica, você tem menor risco de contaminação do ambiente também, se ela já estiver preparada para isso. Sem contar que na UTI também o paciente vai se beneficiar de já estar com a cânula adequada para poder utilizar depois no pós-operatório. Quando nós usamos o broncocate, não tem muitos trabalhos falando sobre isso especificamente, mas fica uma sugestão de utilizar o filtro EPA no tubo endobrônquico quando a gente vai utilizar o tubo aberto, né, no pulmão que está bloqueado para a cirurgia, deixar um filtro para não vir contaminação durante o procedimento cirúrgico. Uma recomendação é de evitar a todo custo o atomizador e, como o Dr. Paulo já falou, evitar a broncoscopia, porque a broncoscopia pode gerar, né, aerosolização. Então, a ideia é de que não se use a broncoscopia como padrão. Agora, para checar o tubo, ela não é uma contraindicação absoluta, mas se for uma cirurgia torácica de porte menor, algo que você consiga evitar e fazer com métodos tradicionais como a ausculta ou ultrassom, essa é uma alternativa, mas é óbvio que tem cirurgias em que você pode ter muito prejuízo pelo posicionamento do tubo e aí você vai fazer tomando todos os cuidados possíveis em relação à localização do tubo com o broncoscópio. Então, reforçando o anestesista mais experiente, então aqui só para contar rapidamente, a gente já teve um evento no hospital em que o anestesista mais experiente ficou do lado de fora da sala, porque ele justamente não queria se contaminar. Isso é normal, né? É esperado que exista esse tipo de preocupação, só que entrou um profissional menos experiente na sala e aí não conseguiu intubar de primeira, aí ventila, o outro tem que entrar se paramentando na urgência e você complica todo o processo, né, num paciente que já é complicado. Então, a recomendação é sempre o anestesista mais experiente e o menor número de pessoas na sala. Se é uma via aérea difícil, potencialmente, o outro colega fica aguardando do lado de fora e só entra se for para ajudar e previamente paramentado. Próximo, por favor. No plano anestésico, após a intubação, então, evitar a todo custo desconectar o sistema. E se for necessário, utilizar uma pinça para clampear o tubo, essa recomendação, com o ventilador em stand-by. Essa é uma manobra importante, recomendada por todas as sociedades e que deve ser seguida a todo custo para evitar que haja a dispersão do vírus pelo ambiente também. É fortemente recomendado o uso de antieméticos de uma forma forte, profilática, para evitar o spread viral no pós-operatório, na recuperação anestésica. Após a intubação, a recomendação é, no máximo, catéter de O2 sob máscara cirúrgica, não utilizar máscara Venturi ou ventilação com pressão positiva. Tem algumas alternativas que têm sido propostas mais recentemente. Então, como já foi discutido aqui, acho que é um assunto polêmico, essa do uso de CPAP com máscara sem válvula respiratória. É uma alternativa que tem sido estudada para alguns casos muito restritos. Realmente não é a melhor opção. E máscara com reservatório quando você precisa dar uma FiO2
maior, porque tem um fluxo de oxigênio menor do que a máscara Venturi. Mas, idealmente, nenhuma delas deve ser utilizada. Então, é entubado ou catéter de O2 sob a máscara. Essa certamente é a melhor recomendação. E, justamente por toda essa dificuldade no manejo da oxigenação no pós-operatório, uma avaliação muito criteriosa das condições de extubação, já que, depois de extubado o paciente, se ele não se mantiver oxigenando bem com o catéter de O2 sob a máscara, a gente vai ter vários problemas. Então, qualquer decisão a partir daí vai ser uma decisão ruim, porque se utilizar a máscara de Venturi é contraindicado. Se você quiser utilizar ventilação com pressão positiva, não é uma boa recomendação, e a reintubação também não é uma boa condição. Então, a decisão de intubação tem que ser muito bem pensada ao término da cirurgia. Próximo, por favor. Bom, era isso, e estou à disposição para a gente poder discutir os vários aspectos relacionados aí ao processo. Obrigado.